Boa noite. Hoje eu vou fazer uma aula que vai ajudar vocês a treinar, resolver algumas questões que são repetidas, tá? Ah, e tem que me identificar. Meu nome é Esther, professora de biologia. Estou dando aula de suporte em disciplina imunologia. Essa é a nossa segunda ou terceira aula. Beleza. Vamos lá. Cite as principais diferenças entre imunidade inata e imunidade adquirida. Me fala aí se vocês já lembraram essa parte. Pode colocar no chat também, quem não puder abrir o áudio. Sim, alguém pode responder? Rafael, você sabe a diferença entre imunidade inata e adquirida? Mais ou menos. Perfeito. A imunidade adquirida está certa. A imunidade inata também está certo, mas você esqueceu de citar as estruturas principais. Por exemplo, na imunidade inata, são as barreiras, como você falou muito bem, e também tem as células de defesa, que são macrófagos, neutrófilos e células dendríticas. Essas são as células principais que atuam na imunidade inata. Também tem o eosinófilo, monócito, tudo isso, mas as principais que atuam na imunidade inata são neutrófilo, natural killer, neutrófilo, macrófago e qual que eu falei? Sim, sistema complemento. Sistema complemento é interessante que são 3 reações. Então, as 3 reações têm divisões. Tem uma reação que atua na imunidade inata e 2 reações que atuam na imunidade adquirida. Isso a gente vai falar mais para frente. Que atua na imunidade inata é a clássica e que atua na imunidade adquirida é a alternativa das selectinas. Isso, células dendríticas. Muito bem. Vou tentar aumentar essa imagem aqui para vocês conseguirem ver melhor. Isso aqui costuma cair na prova, eles fazem uma pergunta, introdução, dizem que uma pessoa sofreu um corte, sofreu uma perfuração, sofreu um acidente, titipi, papapó. O indivíduo foi exposto a um antígeno X, ou seja, sofreu um corte, um acidente. No primeiro contato foi observado produção de IG e tempo. Até o 5º dia, não foi produzido nenhum IG. A partir do 5º dia, aumentou consideravelmente a produção de IG. Depois do 12º, mais ou menos, reduziu e manteve estável a mesma quantidade inicial. Após um determinado período, esse mesmo indivíduo foi novamente exposto ao antígeno X. Entretanto, uma outra resposta foi observada. Mais ou menos até o 2º dia, né, aumentou drasticamente a produção de IG. Depois de mais ou menos do 8º dia, reduziu e esse IG se manteve numa quantidade elevada por um longo tempo. Essa análise dos gráficos explica a diferença observada. Qual a diferença principal entre esse gráfico e esse? Deixa eu reduzir aqui, ó. Vai ficar na mesma tela. Qual a principal diferença entre o primeiro e o segundo gráfico? Sim. No caso, a partir do 2º contato com o antígeno, a resposta é mais rápida. Perfeito. No 2º contato, nós temos uma resposta imunológica, ou seja, a partir do momento que você teve um primeiro contato com o antígeno, seu corpo já aprendeu a destruir aquele patógeno. Então, ele guarda na sua imunidade inata
a memória imunológica. Quando ele foi submetido a um segundo contato com esse antígeno, a memória imunológica foi ativada, e isso fez com que essa produção de anticorpo aumentasse muito e se mantesse alto durante um determinado tempo. Rafael falou. No segundo já temos a memória imunológica, por isso a direita está mais alta. E o pico tem tempo menor. E o pico maior também mais alto, pois o corpo já conhece o invasor. Perfeito. É o que acontece com a vacina, ou o que acontece com contato com algum vírus. Quando nós tomamos uma vacina, geralmente a vacina é mais eficiente quando você toma a primeira e a segunda dose. Quando a vacina é de dose única, o risco daquela vacina não pegar é grande. Por isso que a maioria das empresas, né, que produziram vacina de Covid deram uma primeira dose e depois de um determinado tempo deram uma segunda dose. Teve uma empresa aí que produziu uma vacina de dose única, mas não funcionou. Porque essa vacina tem que ser renovada de tempos em tempos, até pelo menos 1 ano. O ideal é de, no máximo, 3 meses de intervalo entre uma dose e outra, para reforçar. Isso. Não é que a dose única não tem efeito. Ela tem um efeito menor, tá? Mas se tiver uma dose dupla, ou tripla, ou quádrupla, ela pode ter um efeito maior. Você treina o seu sistema imunológico para adquirir memória. Perfeito. Uma dose única seria o resultado do primeiro gráfico. Uma dose dupla seria o resultado do segundo gráfico. Quanto mais doses você tem, mais forte fica o seu sistema imune e mais rápido ele já sabe o que tem que fazer. Imagine que você está lutando karatê. Você luta durante 6 meses os principais, não só karatê, como qualquer arte marcial. Você luta os seus principais fundamentos daquela arte marcial. Depois de 6 meses, você vai competir por uma faixa. Então, a pessoa que vai lutar contra você também estudou durante 6 meses os principais fundamentos. Se a pessoa te ataca, você já sabe qual golpe contra-atacar. É a mesma coisa que acontece na vacina. Se você se expor na primeira dose a um determinado antígeno, o teu corpo vai aprender a destruir aquele antígeno. Só que mais para frente a gente vai estudar. Isso. Só que depois que o seu corpo vence o antígeno, há a produção de IgM, não de IgG. Tá? Porque o IgG ele é produzido no início da infecção. Porque ele é mais forte e está em maior concentração no soro. Porém, quando o seu corpo já destruiu a maior parte dos patógenos, impedindo que eles se reproduzam, há também um aumento de IgM. Esse IgM é como se fosse uma contenção para impedir que qualquer patógeno se reproduza e consiga vencer as barreiras da imunidade. As células já conhecem o mecanismo de ação do patógeno. O problema é quando há alteração genética do patógeno e o surgimento de uma nova cepa, como ocorreu no SARS-CoV-2. Perfeito. É isso aí. Por isso que hoje já existem várias doses e subdoses da Covid. Porque já se sabe que o vírus da Covid, ele é mutante. Por exemplo, a gripe também. O vírus da gripe, ele é mutante. O vírus da HIV, do HIV, também é mutante, porque ele é um vírus de RNA. Então, ele sofre muito mais mutações do que um vírus de DNA. A dificuldade de produzir vacina é exatamente essa. Que quando a gente não sabe, por exemplo, o vírus SARS-CoV-2, perfeito. Você falou que por isso que precisamos tomar vacina da gripe todo ano. Tanto o vírus da Covid quanto o vírus da gripe são vírus altamente mutantes. Eles se autorregulam. Eles têm um sistema. Vírus é um ser sinistro. Não vou dizer que é bicho, né?
Ele é um ser sinistro, porque ele tem uma capacidade de autorregulação. E isso acontece porque quando uma pessoa não toma vacina, ele entra no organismo daquela pessoa e desenvolve uma estratégia de destruição do sistema, de destruição não, mas de prejuízo do sistema imunológico daquela pessoa. Então, ele entra no corpo de uma pessoa que é vacinada, tenta se reproduzir e a resposta imune daquela pessoa é muito mais rápida. Então, ele não consegue se reproduzir. Quando você mata esse vírus não consegue produzir novas cópias com mutações mais fortes. Agora, quando você permite que o vírus se reproduza dentro do teu organismo, ele desenvolve várias mutações e essas mutações acabam tornando esse vírus mais forte. Por isso que há o risco dessas pessoas que não tomam vacina, porque elas se tornam instrumentos de modificação e de aprimoramento dos sistemas de defesa de autorregulação dos vírus. Entendeu? O problema não é que essas pessoas vão morrer. O problema é que elas vão contribuir com a morte de outras pessoas. É por isso que existem campanhas de conscientização de vacinação. Porque as pessoas que se vacinam, elas restringem a ação de reprodução do vírus. E as pessoas que não se vacinam, elas são instrumentos de modificação e de melhoração do vírus. Esse é o perigo. André, sim, sim, sim. As pessoas que estão estão vacinadas, elas saem da rede de vacinação, isso de transmissão, isso mesmo. Porque, por exemplo, se você for contaminado com um vírus que você já recebeu a vacina e se tornou imune, esse vírus não vai se reproduzir. Já se você receber uma vacina, se você entrar em contato com um vírus que foi mutado, você pode desenvolver um caso brando da doença, mas o seu corpo já consegue eliminar. Vou dar um exemplo aqui. O Chaves costumava muito falar assim: eu só sei fazer conta com laranja, não sei fazer conta com maçã. Mas se você aprende a fazer conta com laranja, obviamente você também faz conta com maçã. Por isso que os cientistas conseguiram desenvolver uma vacina da Covid tão rápida. Porque pelo protocolo tradicional, todos os processos de validação de uma vacina duram aproximadamente 10 anos. E o processo de validação da vacina da Covid durou menos de 2 anos. Por quê? Eles usaram um processo que eles já conheciam e só mudaram o recheio do bolo. Mas eles sabiam que aquele processo seria válido, mas seria necessário testar para ver se, no caso desse vírus, seria eficiente. As vacinas iniciais, elas não foram perfeitas, mas salvaram a vida de muita gente. Quem não teve acesso a elas, infelizmente, sofreu bastante. Por isso que no começo da pandemia, muitas pessoas morreram porque algumas pessoas se recusaram a ficar em casa. Ficar em casa resolve? Às vezes não. Por quê? Porque se você tiver um funcionário e esse funcionário não te tomar os mesmos critérios de proteção, você vai expor o funcionário, você não vai trabalhar, mas seu funcionário vai se expor. Seu funcionário pode ir de ônibus, de trem, de van, de Uber, qualquer outro meio de transporte. E ele vai entrar em contato com outras pessoas. Então, esse funcionário também vai sofrer. A questão é que, no começo da pandemia, ninguém sabia muito bem como esse vírus funcionava. Depois que começaram a identificar que ele é um vírus que já foi destruído anteriormente, que é uma variação do coronavírus, os pesquisadores já começaram a entender como ele funcionava e já começaram a criar um critério de construção de uma vacina que já se sabiam como funcionava. Então, eles começaram apenas a melhorar, porque foi descoberto que o vírus SARS-CoV-2 ele é altamente mutante. Então, é necessário fazer pelo menos uma vacinação anual dele, de reforço, e uma vacinação anual de vacinação da gripe. Continuando aqui.
Qual a função dos órgãos linfóides primários e secundários? Cite pelo menos 2 exemplos de cada um, e nos exemplos dos órgãos linfóides secundários, cite as principais células e suas respectivas localizações. Ó, isso aqui cai toda a P1. Isso é uma coisa que a gente já sabe que vai cair. Perfeito, é isso aí. Só que uma coisa interessante, às vezes algum órgão linfóide primário, ele sofre alguma lesão grave, perdendo sua função. Então, algum órgão linfóide secundário pode substituir. Por exemplo, o baço. O baço tem a função de eliminar as células, porque lembra que eu falei para vocês na segunda-feira? Cada célula tem um tempo de se reproduzir. Suponhamos que na pele, uma célula da pele possa se reproduzir 10 vezes. E depois da 10ª vez, essa célula é destruída. Só que essa célula da pele é uma célula externa. O que acontece? Ela automaticamente morre e sai, vira poeira, tá? Boa parte da poeira da nossa casa, principalmente a poeira branca, é formada por células da pele morta. Cabelo que cai, todas as células externas caem. Elas se renovam como se fosse um creme dental. A gente aperta a base da bisnaga e o creme vai saindo, vai saindo, vai saindo. Quando a gente vai tomando banho, ou então quando a gente veste uma roupa, ou quando a gente coça a pele morta sai. Então, aquelas caracas que a gente brincava quando era criança, que a mãe falava, você tá com caraca. Isso, na verdade, são células mortas. Porque quando a gente brasileiro, por exemplo, tem o costume de tomar muitos banhos. Pelo menos um banho por dia. Então, esse banho tem a função de renovar a célula da pele. Quando uma pessoa não tem um hábito de higiene muito satisfatório, o que vai acontecer? A imunidade dela vai ficar complicada, porque ela não vai eliminar as células da pele e vai prejudicar o corpo no seu processo de funcionamento eficiente. Então, o que acontece? Dentro do nosso corpo, nós temos o baço, e quando o baço sofre algum tipo de lesão ou de prejuízo, as células são encaminhadas para o intestino. Então, elas são eliminadas lá. Tá? Ó, quais são os órgãos linfóide primários? São o time e a medula óssea. Baços linfonosos são exemplos de secundários. Vou mostrar para vocês aqui uma lista de um outro resumo que vai ajudar vocês a lembrar. Que esse aqui é uma coisa que eu já coloquei no grupo e eu preciso que vocês gravem essas informações. Aqui, ó. Órgãos linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação de células do sistema imune. Medula, local de geração de células circulantes do sangue, incluindo a do sistema imune. Olha só. Todas as células do sangue são produzidas na medula. Porém, se vocês fizerem uma vez eu fiz um concurso e eu errei essa informação. Sabe por quê? Porque se o embrião tiver informação na barriga da mãe, as células do sangue são produzidas no fígado, tá? O fígado, ele também é um órgão linfóide. No caso de embrião, as células do sangue são produzidas no fígado. Depois dos 6 meses, é que são produzidas células na medula óssea. Porque um bebezinho não tem medula suficiente para produzir células. Porém, o fígado é um dos principais órgãos a se desenvolver. Então, esse órgão pode produzir células sanguíneas, sim. Depois de uns 6 meses é que a medula óssea começa a produzir os órgãos linfóides. Ah, tá. Isso é importante porque eu fiz uma prova e eu respondi medula, que todas as células do sangue eram medula.
Mas depois eu descobri que não. Aí eu comecei a contestar, poxa, mas no CEDERJ eu aprendi que era medula. Aí quando eu cheguei em casa e eu comecei a pesquisar, eu descobri que está faltando essa informação. O timo, órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. O timo seleciona os linfócitos. Os que não são selecionados sofrem apoptose. Olha só, essa palavra aqui é muito importante com imunidade. Apoptose é morte programada de células, tá? A célula, como eu falei para vocês anteriormente, cada célula tem um tempo de reprodução. Então, por exemplo, dei o exemplo da pele, mas tem algumas células que não se reproduzem muitas vezes. São células permanentes, por exemplo, o sistema nervoso. As células que atuam no cérebro, as células que conduzem impulso nervoso, elas são células de longa permanência. Ao longo da vida, elas se reproduzem poucas vezes. Eu não vou estimar quantas vezes não, para não passar a informação errada. Mas eu sei que elas se reproduzem muito menos do que as células da pele, por exemplo. Então, é mais difícil você ter um tumor em alguma célula do cérebro ou do sistema nervoso do que na pele, tá? Porque a apoptose nas células do sistema nervoso, ela é mais regulada do que na pele, que é uma célula externa. E tem um outro problema também. As células da pele estão, em pessoas que se expõem altamente, totalmente no sol, tomam muito sol sem proteção, elas têm um fator de mutação, que é a luz solar. A luz solar tem raios UV, os raios UV têm várias classificações, e se você se expor no pico da incidência de UV, você recebe mais radiação. E recebendo mais radiação, a chance de acontecer desse raio UV, alfa, beta e gama, serem responsáveis por mudar alguma base nitrogenada do teu DNA, causando mutação e causando algum tipo de tumor é maior. Então, esse UV, ele altera a capacidade de apoptose da sua célula. Ao invés da célula se reproduzir 10 vezes, ela vai se reproduzir 20, 30. Então, o que acontece? O local que ela ocuparia vai ser ocupado por o local que 10 células ocuparia seria ocupado por 30 células. Isso é o tumor, tá? Então, existem várias... E se esse tumor entrar para a corrente sanguínea, ele pode se espalhar e atuar como um vírus. A célula tumoral, ela induz a outra célula ao erro genético. Então, ele descontrola a apoptose da célula. Por isso que tem gente que morre de... O câncer de pele, ele pode matar, mas ele é um câncer mais tratável, porque é externo. Nós temos 3 camadas da pele. Então, até o tumor conseguir entrar na camada irrigada pela corrente sanguínea, ele já passou por várias regulações. É difícil, mas acontece da pessoa morrer de câncer de pele, sim. Como ocorre de câncer de mama, quando ele ataca a medula óssea, a pessoa definha mais rápido, pois não há renovação celular, tanto da série vermelha quanto da série branca. Sim, sim, perfeito. O câncer de mama é um dos cânceres que mais mata as mulheres. Não só mulheres, que é possível que homens também tenham câncer de mama, tá? Porque o homem, ele tem a glândula mamária, mas aquela glândula mamária não é estimulada por um determinado hormônio. Existem homens que tomam hormônios e amamentam. Então, eles podem ativar por meio de um hormônio sintético ou de um hormônio natural. Sim, sim, sim. E eles amamentam. Mas isso naturalmente não acontece, tá? Porque o hormônio que produz a ocitocina é o estrogênio. E esse estrogênio normalmente é produzido em mulheres. Mas o que acontece? O fato dos homens terem glândula mamária pode dar a eles, pode fazer com que eles se exponham ao risco
de ter câncer de mama. Só que precisa ter um agente mutagênico que cause essa transformação nas células da mama, e essa transformação da célula da mama pode causar o câncer. E esse negócio de câncer de mama é uma coisa muito triste. Eu tinha um professor na faculdade, não vou falar o nome dele, que a esposa dele faleceu de câncer de mama. Só que ela não faleceu de câncer de mama porque o câncer se desenvolveu descontroladamente. Ela foi fazer uma punção para comprovar, né, fazer uma biópsia, só que a pessoa que fez a biópsia rompeu o tumor. Quando ele rompeu o tumor, ele fez uma lesão no tecido e essa célula mutagênica se espalhou por todo o corpo dela por meio dessa punção que essa pessoa fez, e ela morreu rápido. Ela não teve nem chance de tratamento, porque foi muito mais rápido, muito mais agressivo. Câncer de mama é uma coisa muito triste. Sim, mas no caso, o tumor não seria rompido naturalmente. No caso dela, né? Foi um erro clínico, porque foi uma metástase artificial. A agulha que ele usou para fazer a biópsia, a punção para coletar e analisar, essa agulha foi. Eu não sei o professor explicou. Graças a Deus ele já se ele sobreviveu, vamos dizer assim, superou essa dificuldade, casou de novo, teve até uma filhinha, mas na época que ele me deu aula, ele estava muito triste, porque a esposa dele tinha falecido há pouco tempo. É triste. Sim, faz metástase, em muitos casos, justamente pelo tumor romper, isso mesmo. Nesse caso foi o erro clínico, pior ainda exatamente. Isso, é essa agulha mesmo. Essa agulha foi, quando saiu, do jeito que a pessoa aplicou a punção, tirou a agulha e não cauterizou, parece. Ele tinha que ter cauterizado, mas não cauterizou. E o fato de ter tirado essa agulha causou esse problema. É triste, mas enfim. É complicado. Nesse caso que você está falando, já é um procedimento até um pouco mais complexo, né? É, Porque tem lesões que são muito pequenas, né? São microcalcificações, é difícil de desviar, vamos dizer assim. E ele forma nodulações muito sensíveis, que geralmente ele dá dentro dos ductos mamários, né? E isso. aí, se rompe, você rompe o ducto, você rompe a célula tumoral, e aí, rompendo o ducto, ele vai espalhar pelo ducto, vai espalhar pelos capilares, e é complicado. Isso. A espalha para fora do tecido mamário. Vamos continuar aqui. Chega de tristeza. Ó, órgão de linfóide secundário. Onde acontece a resposta imune. Linfonodo, lugar onde inicia a resposta imune adaptativa. Sistema linfático, responsável pela condução dos antígenos capturados até o linfonodo. Baço, faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma resposta vigorosa imunológica. Essa parte aqui é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque quando uma pessoa desenvolve. Vocês já tiveram íngua? Sabe o que é íngua? Sabem o que é íngua? Isso. Perfeito. Nós temos várias estruturas no nosso corpo, embaixo nas axilas, que a gente chama, né? Abaixo da mandíbula e na virilha. São principais pontos do sistema. É como se fosse os nossos sistema linfático tem várias estruturas e principalmente nessas regiões, abaixo do maxilar, nas axilas e na virilha, são regiões onde as células de defesa encaminham os micróbios para completa destruição. Porque nessa região do sistema linfático, há maior propensão de células de defesa. Então, se a célula, que é o macrófago, qualquer outra célula que atua no sistema imunológico, consegue
alcançar o sistema linfático nessa posição, os patógenos são destruídos com mais eficiência. Isso, é isso mesmo. Abaixo do arco mandibular, virilha, axila. Então, quando você está com alguma dor nessa região, é possível que o teu corpo esteja enfrentando uma infecção. E ali naquela região, várias células de defesa estão lutando para te salvar. Olha, o baço, ele faz uma filtragem das células no nosso corrente sanguínea, e quando ele percebe que existe algum patógeno naquele capturado ali, ele vai aumentar a resposta imune para conseguir complementar a nossa saúde. Ó, eu vou parar a gravação dessa aula para começar a outra, tá? Para não ficar mais de 30 minutos.